amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais episódio de Times e Histórias, dessa vez falando dos campeonatos europeus. Vamos mostrar agora tudo o que aconteceu neste sábado, 11 de setembro, na Bundesliga, o campeonato alemão, e também na Premier League, o campeonato inglês. Começando então com o campeonato alemão, quarta rodada, Bayer Leverkusen 3, Borussia Dortmund 4. O Bayer Leverkusen ficou 3 vezes na frente do placar, o Borussia empatou 3 vezes o jogo e no final marcou mais um e saiu com a vitória. Borussia 4, Bayer Leverkusen 3. Grande vitória então do Dortmund. Freiburg 1, Colônia também 1. Empate neste jogo aí, Greuther Fürth 0, Wolfsburg 2. Grande vitória do Wolfsburg, que agora é líder do campeonato, 100% de aproveitamento. Veremos a classificação daqui a pouquinho. Hoffenheim 0, Mainz 2. Também uma boa campanha do Mainz e o Hoffenheim uma péssima campanha aí, perdendo em casa por 2-0. Union Berlim e Augsburg empataram sem gols. E tivemos também RB Leipzig recebendo o Bayern de Munique, vitória do time de Munique por 4-1. Jogo entre o time campeão e vice da última temporada. E o atual técnico do Bayern, o Nagelsmann, era o técnico do RB Leipzig na temporada passada. Primeira vez então que está enfrentando o seu antigo time. Lewandowski marcou de pênalti no primeiro tempo. Essa foi a 14ª partida seguida da Bundesliga que o polonês marca. Se ele chegar a 16 partidas, alcançará o lendário Gerd Müller. Bela vitória do Bayern de Munique aí nesta quarta rodada. Os próximos jogos complementando essa quarta rodada, no domingo, Eintracht Frankfurt recebe o Stuttgart, Bochum contra Hertha Berlim e Borussia Mönchengladbach recebe o Bielefeld. A classificação é a seguinte: o Wolfsburg é líder com 12 pontos em 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. Em segundo lugar, o Bayern de Munique com 10 pontos. Em terceiro lugar, o Dortmund e o Mainz com 9 pontos. Na quinta colocação, o Freiburg com 8. Em sexto, o Bayer Leverkusen com 7 pontos, ao lado do Colônia, que também tem 7 pontos. Na oitava colocação, Union Berlim com 6 pontos. Em nono, o Hoffenheim com 4 pontos. Na outra parte da tabela, o Bochum é o 10º com 3 pontos, o Bielefeld também tem 3 pontos e o Stuttgart também tem 3 pontos, mas essas equipes ainda jogam na rodada. Em 13º, o RB Leipzig neste ano não começou bem, tem apenas 3 pontos em 4 jogos. Na 14ª colocação, a Eintracht Frankfurt com 2 pontos, ao lado do Augsburg, que também tem 2 pontos. O Borussia Mönchengladbach está em 16º com 1 ponto, Greuther Fürth em 17º também com 1 ponto e em último lugar o Hertha Berlim, que ainda não marcou pontos neste campeonato da Bundesliga, mas ainda joga nesta rodada. A artilharia do campeonato é dele, Robert Lewandowski do Bayern de Munique, 6 gols marcados já em 4 rodadas. Erling Haaland do Dortmund tem 5 gols e vem logo atrás. Grandes jogadores, marcam muitos gols, esses dois craques de bola aí. O time que mais marcou até agora é o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, consequentemente ou não, do polonês Lewandowski e do norueguês Erling Haaland. As duas equipes marcaram 13 gols cada uma. O Bayer Leverkusen é o terceiro melhor ataque com 12 gols. O pior ataque é o Augsburg, que ainda joga na rodada, marcou apenas 1 gol nos 3 jogos que disputou. Hertha Berlim, Greuther Fürth, Mönchengladbach e Bielefeld marcaram apenas 2 gols e também
são os piores ataques da Bundesliga. A melhor defesa é do líder do campeonato, o Wolfsburg, que só tomou um gol até agora nos 4 jogos. Mainz e Bielefeld tomaram apenas 2 gols e também têm boas defesas até aqui no campeonato. Os times que mais levaram gols: Greuther Fürth, 11 gols até agora, Hertha Berlim com 10 e o Borussia Dortmund é a terceira pior defesa da competição, com 9 gols tomados até aqui. Os times mandantes marcaram 61 gols, os visitantes 43, um total de 104 gols em 33 jogos, uma bela média aí de 3,15 gols por partida. A próxima rodada tem Hertha Berlim contra Greuther Fürth, Bielefeld contra Hoffenheim, Augsburg recebendo o Borussia Mönchengladbach, Bayern de Munique contra Bochum e o Mainz recebendo Freiburg. Ainda teremos Colônia contra RB Leipzig, Stuttgart recebendo Bayer Leverkusen, o Dortmund recebendo Union Berlin e o líder Wolfsburg recebendo o Eintracht Frankfurt. Então esses os destaques aí deste sábado, 11 de setembro, na Bundesliga. Vamos ver agora o que de melhor aconteceu lá na Premier League. Chegamos na Premier League e vamos ver tudo o que aconteceu, muitos jogos neste sábado para você, amigo torcedor. Quarta rodada do campeonato inglês, começamos com a bela vitória do Crystal Palace, 3-0 diante do Tottenham, que havia vencido os 3 jogos até então, tinha 100% de aproveitamento. O Crystal Palace foi lá e fez valer o mando de campo, 3-0 diante do Tottenham. O time do Tottenham, além de ter perdido 100% de aproveitamento, também perdeu a liderança da Premier League. Nós já vamos ver a classificação do campeonato. O Arsenal venceu o Norwich por 1-0, jogo dos desesperados aí no campeonato, confronto entre as duas equipes que haviam perdido os seus 3 primeiros jogos aí da Premier League. Os Gunners venceram pela primeira vez com um gol aí um pouco confuso de Aubameyang. 1-0 Arsenal, primeira vitória no campeonato. O Brentford perdeu pela primeira vez para o Brighton por 1-0 dentro de casa. Leicester City 0, Manchester City 1. O time de Pep Guardiola venceu fora de casa com um gol de Bernardo Silva. E o Manchester United venceu por 4-1 a equipe do Newcastle. Grande vitória do Manchester United, reestreia de Cristiano Ronaldo, que simplesmente foi fantástico, marcou 2 gols, o Bruno Fernandes também marcou um golaço de fora da área. Grande vitória do United, que vai despontando aí já como líder do campeonato e um dos favoritos para vencer a Premier League desta temporada. Tivemos ainda um empate sem gols entre Southampton e West Ham. O Wolves venceu o Watford por 2-0 fora de casa. E o Chelsea venceu por 3-0 Aston Villa. Grande vitória do Chelsea, com 2 gols de Lukaku e um gol do Kovacic. Bela vitória do Chelsea aí no campeonato inglês. Neste domingo teremos Leeds United enfrentando o Liverpool e o Everton enfrentando o Burnley. Tanto o Liverpool como o Everton ainda pode chegar lá no topo da tabela. Vamos ver agora, ó. Manchester United e Chelsea são os líderes com 10 pontos ganhos e já 4 jogos. O City vem em terceiro com 9, o Brighton em quarto com 9 e o Tottenham em quinto lugar com 9 pontos também. Lembrando que o Tottenham era o líder com 100% de aproveitamento. O West Ham vem na sexta colocação com 8 pontos e na sétima e oitava colocação o Liverpool e o Everton, que ainda não jogaram, portanto podem chegar lá aos 10 pontos e ir para o topo da tabela. Na nona colocação o Leicester tem 6 pontos
Em 10º, Brentford com 5 pontos. Em 11º, Crystal Palace, depois da bela vitória desta rodada, foi para 5 pontos. Aston Villa em 12º com 4 pontos. Wolverhampton em 13º com 3. Southampton em 14º também com 3. Watford em 15º também com 3 pontos. E o Arsenal, que venceu a primeira, saiu lá da zona da degola, é apenas o 16º colocado, também com 3 pontos, um saldo de -8 aí para a equipe do Arsenal. Em 17º lugar, o Leeds United, que ainda joga na rodada, tem 2 pontos. O Burnley é o 18º com 1 ponto, ainda joga. 19º para Newcastle com 1 ponto. E na última colocação, o Norwich, que perdeu as 4 partidas que disputou até então. Na artilharia do campeonato nós temos Michail Antonio do West Ham com 4 gols e o Bruno Fernandes do Manchester United também com 4 gols. Lembrando que o Cristiano Ronaldo estreou nesta rodada já marcando 2 gols. O time de melhor ataque é os dois Manchester, o United e o City, que já marcaram 11 gols cada um. West Ham é o terceiro melhor ataque com 10 gols. Os times que menos marcaram, Arsenal e Norwich, marcaram apenas 1 gol. Até agora, no campeonato, o Arsenal que venceu o Norwich nessa rodada por 1-0. As melhores defesas, Chelsea, Manchester City e Liverpool, que só tomaram 1 gol até agora, e a pior defesa é o Newcastle, com 12 gols tomados, depois o Norwich com 11 e o Arsenal, a terceira pior defesa, com 9 gols tomados até aqui. Os times da casa fizeram 64 gols e os visitantes 37, 101 gols no total em 38 jogos, uma boa média aí de 2,66 gols por jogo. Na próxima rodada, na sexta-feira, o Newcastle recebe o Leeds, no sábado, Wolves contra Brentford, Burnley contra Arsenal, Liverpool recebe o Crystal Palace, Manchester City recebe o Southampton. Ainda no sábado, o Norwich pega o Watford, Aston Villa recebe o Everton e no domingo, complementando essa quinta rodada, Brighton contra Leicester City, West Ham contra Manchester United e Tottenham recebendo a equipe do Chelsea. Então tá aí, amigo torcedor, espero que você tenha gostado aí de tudo o que aconteceu nesta rodada da Premier League e também da Bundesliga. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, é muito bom ouvir a opinião de vocês, a gente tenta responder o mais rápido possível. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça parte do nosso time. Muito obrigado, amigo torcedor, e até o próximo episódio.